Gênesis, livro do começo, capítulo é o 16. Gênesis 16, meus irmãos. Honras e glórias seja dada a Jesus. Amém? Nós vamos ler a partir do verso 1 até o versículo 9 de Gênesis 16. Ou melhor, até o 10, 1 ao 10 de Gênesis 16. Engrandecido é o nome de Jesus, pode procurar na palavra, que nós já vamos ler. Amém? Vamos ler a palavra. Ora, Sarai, mulher de Abraão, ou de Abrão, não lhe dava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, para que eu tenha filhos por meio dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Depois de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã, e ele possuiu a Agar e ela concebeu. Porém, vendo que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: minha ofensa é por tua causa. Sua serva pus em teus braços, e vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que bem parecer aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. Então o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse a Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? E ela diz: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Amém? Irmãos, nós vamos orar ao Senhor nesse momento, para que Deus venha agir em favor da nossa cidade, da nossa nação, do nosso país, para que essa praga, essa peste, este mal, possa cessar. Só Deus pode fazer isso, tudo está no controle de Deus. E eu quero te pedir também que, se você tem um pedido de oração, você mande aí o pedido, nós vamos anotar para orar por você no final, tá bom? Vamos orar. Senhor, Tu és o Todo-Poderoso. O Senhor tem o poder para todas as coisas. Sem o Senhor nada acontece. Sem o Senhor nada somos, nada podemos. Mas quando o Senhor fala, o milagre acontece, a praga cessa, a enfermidade sai, o coxo anda,
o mudo fala, o surdo ouve, o morto ressuscita, ó Deus. E é crendo nesse Deus poderoso, nesse Deus soberano, é que nós oramos nessa hora pedindo a graça, o favor, a misericórdia, a ação do Senhor sobre tudo isso que está acontecendo sobre a terra. Deus, nós como os teus servos clamamos nesse momento e pedimos a intervenção do Senhor no sentido de cessar todo este mal. Eu oro em favor de toda a nossa igreja, do nosso ministério, a Igreja Nova Aliança. Deus, louvamos porque os teus filhos, mesmo não estando na tua casa, eu tenho certeza que estão confiantes no Senhor, na tua palavra, na tua bondade, no teu favor. Deus, age na vida de cada pessoa, de cada família, de cada lar. Ó Deus, nessa hora, todos os teus servos que estão, ó Pai, no nome de Jesus, adorando conosco através, ó Deus, do Facebook, do Instagram, do YouTube, Senhor, mas mesmo assim estão adorando, estão louvando. Pai, aqueles que já não mais se importam com o culto, aqueles que nem mais oram, nem mais falam com o Senhor, toca neles, alcança eles, não deixa, meu Deus, a fé desfalecer no coração destas pessoas. Pai, no nome de Jesus, fortalece a cada um, em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus, podem assentar-se, nós vamos para a palavra. Nós lemos um texto, acabamos de ler um texto da palavra do Senhor, onde fala acerca da fuga de Agar. Agar era serva de Abraão e da sua esposa Sarai, e em um certo momento, nós vamos comentar no final, mas Agar foge de casa, foge da sua senhora, e vai para o deserto de Sur. E eu li esse texto, porque quando eu li esse texto hoje pela manhã, Deus falou ao meu coração, e veio um questionamento, uma pergunta que surgiu no meu coração, dada pelo Espírito. Pode ser que você esteja na mesma condição e dizendo as mesmas coisas. E a colocação é a seguinte: cheguei no meu limite. E agora, o que fazer? Muitas pessoas têm declarado: cheguei no limite, não sei mais o que fazer. Não tenho mais forças, não sei se devo avançar, não sei se devo recuar, voltar atrás, não sei se devo permanecer como estou. Ou seja, estou no limite emocional, físico, espiritual, ministerial. Eu já não sei mais o que fazer. Tudo que eu podia fazer, eu fiz. E agora, não sei mais o que fazer. Pois muito bem, eu quero dizer para você que muitas vezes os limites são colocados por Deus diante de nós. Muitas vezes é o Senhor, o soberano de Israel, o Senhor das nossas vidas, é que impõe limites, barreiras, para testar a nossa fé, para provar a nossa dependência dEle, e às vezes para nos mostrar que sem Ele jamais poderemos avançar.
A palavra do Senhor nos mostra que o povo de Deus, de uma forma como nação, como igreja, de uma forma coletiva, sempre enfrentou barreiras impostas por Deus. Nem todo obstáculo é do adversário das nossas almas. Nem toda barreira, nem toda muralha que nós enfrentamos é oposição maligna. Algumas dessas muralhas e barreiras são colocadas pelo próprio Senhor. Então, nós precisamos compreender e ter discernimento espiritual para compreender quando é o inimigo que está colocando barreiras e quando é Deus quem está trabalhando conosco. E eu quero apresentar hoje 3 barreiras, 3 limites que o povo de Deus enfrentou. E em cada um desses limites, precisou de uma ação diferente para transpô-la, para vencer. E em cada uma dessas, ou em cada um desses limites, Deus deu uma estratégia diferente para o seu povo. O método utilizado por Deus nem sempre é o mesmo para os limites que nós enfrentamos. Nem sempre o método utilizado por Deus é igual nas adversidades que enfrentamos. Pode ser que você enfrente a mesma ou o mesmo limite, você chega no mesmo limite que eu. Mas o método que Deus usa com você para enfrentar a mesma questão é diferente do método utilizado comigo. Porque talvez os caminhos que nos levou até esses limites são caminhos diferentes. Cada um traçou o seu caminho, cada um andou pelo seu próprio caminho, até chegar neste limite imposto por Deus. Então, Deus precisa tratar de forma diferente com cada um de nós, porque esse limite imposto por Deus é um sinal que Deus coloca para que nós possamos parar e olhar para Ele. E então Deus poderá falar conosco. Se nós podemos continuar desta forma, se é preciso assentar e aguardar a direção de Deus, ou se é preciso recuar, voltar atrás. E o primeiro desses limites encontrado pelo povo de Deus, que eu quero falar hoje, está no Êxodo 14, quando a Bíblia diz que o povo de Deus, ao sair do Egito, perseguido por Faraó, Deus resgata o povo. E de repente eles, a caminho da libertação, da terra prometida, andando na direção que Deus lhes havia dado. E eles então chegam diante do Mar Vermelho. O Mar Vermelho foi um limite que esse povo encontra no caminho para a liberdade. Para a liberdade, para a libertação,
Existem limites que nós enfrentamos, limites aqui na questão de barreiras. Existem barreiras que nós enfrentamos para a nossa libertação. E quando nos deparamos com essas barreiras, essas muralhas, esses obstáculos, esses limites, nós precisamos clamar a Deus, pedir direção de Deus, para saber o que é que nós devemos fazer, qual atitude que devemos tomar. O povo de Israel, a primeira atitude deles para a libertação, ao enfrentar um obstáculo, foi reclamar. Então Moisés vai diante do Senhor e clama a Deus, fala com Deus, busca o Senhor. Moisés põe-se diante de Deus e diz: Senhor, o que eu faço agora? E então o Senhor vem para Moisés e diz: por que clamas a mim? Por que é que você está clamando a mim? Apenas diga ao povo que marche, que avance, vão em frente, aleluia, aleluia. Diga ao povo que marche. Senhor, mas o mar está aí, mas marche, porque eu vou marchar com vocês, aleluia. O povo queria voltar para trás, mas a ordem de Deus era avançar, não era recuar, não era voltar atrás. Existem barreiras para a libertação, existe adversidade, existem obstáculos, mas Deus diz: continua, marche, vá em frente, porque eu sou contigo, aleluia, aleluia. Talvez você tenha enfrentado um obstáculo para a libertação, você está preso, dependendo de algo, está preso num sentimento, num desejo, num vício, está preso na idolatria, está preso no pecado, e muitas vezes você diz: cheguei no meu limite, eu não aguento mais, eu preciso voltar a usar, eu preciso voltar a beber, eu preciso voltar para o pecado. Deus está dizendo nesta noite para você: não volte atrás, marche, e Deus vai te fazer vencer este obstáculo, aleluia. Talvez você olha e diz: olha, do jeito que eu vivia, estava bom, eu não aguento mais a vontade, o desejo, o anseio por aquilo que eu fazia, que eu usava. A minha carne pede, mas o seu espírito clama por Deus, a sua alma quer Deus, aleluia. Não ceda ao desejo da sua carne, porque qual era o desejo do povo de Israel? Eles diziam: olha, lá no Egito nós tínhamos carne, nós tínhamos legumes, sofríamos, é verdade, mas nós tínhamos alimento. Irmãos, o desejo da carne, às vezes fala forte, às vezes a carne é um limite tão grande, tão forte, o desejo bate tão forte, que você pensa em recuar. Mas a ordem de Deus é: eu vou abrir o mar, você vai atravessar, e nunca mais você verá esse inimigo, esse desejo, essa vontade, esse anseio, essa dependência, essa voz que te chama para voltar, nunca mais você vai ouvir quando você transpor esse limite, aleluia, aleluia, aleluia. Há muitas pessoas como você que passaram pelo mesmo processo, mas confiaram na ordem de Deus e avançaram, desistiram,
transpuseram a barreira, rompeu o limite, porque o seu limite não é o limite de Deus. Talvez você diz, eu não tenho mais forças. O Senhor vem e diz, mas eu te fortaleço. Talvez você diz, mas eu estou só. O Senhor vem e diz, eu te ajudo. Aleluia. Talvez você está dizendo, mas eu não consigo. O Senhor está dizendo, mas eu te tomo pela tua mão direita e te fortaleço, e te ajudo, e te digo, não temas, porque eu estou contigo. Aleluia, aleluia. No limite da sua carne, no limite dos seus desejos, no limite da sua força e da sua disposição, há um caminho aberto por Deus para você continuar. No meio do mar, há um caminho traçado por Deus para você caminhar. A palavra do Senhor diz que o Senhor vem para Moisés e diga ao povo que marche, e você, o que é que você tem na mão? Eu tenho uma vara, um cajado. Ele disse, então toque nas águas. Aleluia. E quando Moisés toca nas águas, o mar se abre. E o povo passa pé enxuto no meio do mar vermelho, aleluia. No meio dessa barreira, desse limite, dessa adversidade, há um caminho para você atravessar. Não desista, vá em frente, porque o Senhor te fará vencer este limite que você encontrou. O segundo limite da palavra de Deus que eu quero citar nessa noite está em Josué capítulo 6. Eu não quero ocupar muito tempo nos dois primeiros, porque no último eu quero falar um pouco mais. Mas o segundo limite, Josué capítulo 6, nos mostra que o povo de Deus estava ainda em direção à terra prometida. Agora liderados por Josué, eles chegam diante de uma muralha da cidade de Jericó. O Senhor havia dado ordem a eles para entrar em Jericó, destruir a cidade de Jericó, tomar de lá os seus despojos. O Senhor havia dado uma ordem, mas eles encontraram uma muralha intransponível, eles encontraram um limite para cumprir cabalmente a ordem de Deus, a palavra de Deus. Eles encontraram uma muralha humanamente intransponível. Agora não é uma barreira de sentimento, não é uma barreira da carne, não é uma barreira da fé, não é uma barreira espiritual, mas é uma barreira física, é um limite físico. E a palavra do Senhor nos mostra que eles olhando para a muralha e falam com Deus, dizendo que não é possível entrar naquela cidade. E o Senhor então dá uma direção, uma estratégia para eles. E diz para eles, olha, vocês vão rodear esta cidade por 7 dias. Todos os dias vocês vão rodear a cidade. Todos os dias vocês vão rodear a cidade. E vão rodear em silêncio. Muitas das vezes, os limites que nós encontramos na nossa vida, nós precisamos vencer em silêncio, sem reclamar, sem murmurar, sem questionar o porquê que estamos atravessando por tudo isso, o porquê encontramos tantas adversidades.
Nós precisamos apenas ouvir a direção de Deus, a voz de Deus falando conosco, confiar no que Deus fala, ainda que pareça para o homem loucura, todavia para Deus é a maneira correta. E eles então, obedecendo a Deus todos os dias, eles rodeavam as muralhas de Jericó, rodeavam a cidade de Jericó em silêncio, apenas confiando em Deus. E Deus havia dito: no 7º dia, vocês, ao rodear a cidade, na 7ª volta, vocês gritam com um grande grito, com um grande brado, aleluia, aleluia. A Bíblia diz que há o tempo de calar e há o tempo de falar. Há tempo de silêncio, de se calar. E há tempo de falar, de gritar, de bradar em alta voz, de declarar: a vitória chegou, o meu Deus agiu em meu favor, aleluia. E então obedece a Deus, e no 7º dia eles dão 7 voltas, e na 7ª volta todo o povo começa a gritar. E a palavra do Senhor nos mostra que a muralha veio abaixo, a terra engoliu aquela muralha, e o povo pôde entrar na cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Cada uma dessas barreiras, desses limites, Deus deu uma direção diferente. Em uma delas, o Senhor disse: marche. Mas o mar está aí, Deus está dizendo: marche, continua, não para. Mas na segunda, Deus disse: olha, agora vocês vão esperar o momento certo. Vocês vão aguardar a hora certa. Se vocês gritarem agora, não vai resolver. Se vocês falarem agora, se vocês tentarem agora, vocês não vão conseguir. É preciso esperar 7 dias para Deus dar a ordem, dizer: é agora, o momento é agora. Talvez você esteja dizendo: eu não aguento mais esperar. Talvez seja o seu limite, testando a sua paciência, a sua esperança, a sua confiança em Deus. Eu não aguento mais. Eu vou falar, eu vou fazer, eu vou agir. Amanhã de manhã eu vou agir. Calma, calma. Deus está dizendo para você: calma, espera mais um pouquinho. Na hora certa você vai ouvir uma voz, você vai ouvir uma palavra. Na hora certa você vai receber um sinal, um toque de Deus. E aí você poderá agir. Mas não faça nada sem a direção de Deus. Amém? Eu vou para o terceiro limite agora. E nesse eu quero ocupar um tempo maior, que é justamente o limite que eu li com os irmãos, que nós lemos em Gênesis 16. A Bíblia diz que Sarai não podia gerar filhos. Sarai não dava filhos a Abraão, o seu esposo. Ela era estéril. E então ela chama o seu marido, Abraão, e diz: olha, eu não posso gerar filhos, eu não posso te dar um filho. A tua serva
Agar, ou a minha serva Agar, eu lhe darei, e então poderei gerar filhos através dela. Agar era serva, escrava, empregada. E então assim foi feito. E a palavra do Senhor diz que, ao conceber, ao engravidar, Agar então olha para a sua senhora e começa a desprezá-la, porque a sua patroa, a sua senhora, não podia gerar filhos. E ela havia concebido de Abraão. E então ela começa a desprezar a Sarai. E Sarai então vem para Abraão e disse: olha, essa afronta, esse desprezo, é por tua causa. A minha serva eu pus em teus braços, e ela agora que concebeu, eu sou menosprezado aos seus olhos. Então Abraão disse: olha, a tua serva está nas tuas mãos, faz o que bem parecer aos teus olhos. E a palavra do Senhor diz que Sarai então expulsa, aflige melhor. Ela aflige, ela começa a afligir a Agar. E Agar foge de casa. Agar foge. Ela não é expulsa, mas ela é afligida. E ela foge de casa. E a palavra do Senhor diz que ela vai para o deserto de Sur. Deserto de Sur, por isso o título dessa palavra. Cheguei no meu limite, e agora o que eu faço? Deserto de Sur quer dizer limite, lugar intransponível, barreira, muralha alta. Então, ela foge de casa e vai para o deserto, mas lá no deserto, ela descobre que chegou no limite, que ela não tem mais o que fazer, ela não tem mais para onde ir, chegou no limite. No deserto morreria. Ela não queria viver na casa de Sarai, sendo afligida, então ela não tem mais o que fazer. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor a encontra, e esse limite foi colocado pelo próprio Deus para Agar. Porque ela estava no deserto, ela foi para o deserto por consequência dos erros dela. Porque quando ela concebeu, ela começa a desprezar a Sarai. E Sarai era sua senhora. Ela era serva. Muitas pessoas vão para o deserto porque de servo querem se tornar senhores e senhoras. Às vezes está bem sendo servo, humilde, servindo na igreja, servindo a Deus fielmente, mas aí recebe uma bênção, já começa a desprezar a senhora, começa a desprezar a igreja, começa a desprezar aquela que um dia estendeu as mãos, que alimentou, que deu abrigo. Mas agora, a sua senhora Sarai é inútil, porque agora eu concebi. Eu agora sou mais importante do que ela. Eu quero dizer para você uma coisa: nunca despreze a fonte que matou a sua sede. Nunca despreze a fonte que te saciou. Nunca despreze o lugar que te acolheu.
que cuidou das suas feridas. Por mais importante que você se julgue hoje, o lugar que te acolheu, quando você estava ferido, machucado, destruído, quando você não sabia nada e hoje você sabe por quê? É porque você teve um lugar para aprender de Deus. Você teve um Deus que cuidou de você. Você teve alguém que estendeu a mão, que te tratou bem. Mas Agar, ao conceber aquela que um dia ela respeitava, ela honrava, ela reverenciava, agora ela começa a desprezar. E a palavra do Senhor diz que nós nunca podemos desprezar. Nós não podemos desprezar as pessoas, como Agar fez. Nós devemos sempre valorizar as pessoas que caminhou conosco, que esteve conosco no momento da dor, da luta, da prova, da dificuldade. Nós nunca podemos desprezar ninguém. Eu quero ler alguns versículos na palavra do Senhor. 1 Timóteo 4:12 diz assim, 1 de Timóteo 4:12, ninguém despreze a sua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Ninguém despreze a tua mocidade. O que o texto está dizendo aqui, não é assim, que ninguém, que as pessoas não desprezem você, por você ser moço, ser jovem, não. Está dizendo, você mesmo, você jovem, não despreze a sua mocidade. Eu espero que tenham jovens aí ouvindo essa palavra, mesmo que seja um jovem casado, não é? A Bíblia está dizendo para você não desprezar, não desperdice, não despreze, não menospreze, não jogue fora a sua mocidade. Porque muitas vezes Deus quer te usar, Deus quer te abençoar, Deus quer fazer de você um instrumento dele. E você, como jovem, você não busca comunhão, intimidade, compromisso com Deus. Olha o texto, ninguém despreze a sua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis. Seja exemplo de uma pessoa fiel. Um jovem fiel, é tão bonito, é tão importante na igreja, na obra de Deus. Um jovem fiel é um instrumento poderoso de Deus. Então, jovem, não despreze a sua mocidade, mas seja o exemplo dos fiéis na palavra. Tenha uma palavra sã, sadia. Porque tem jovem que... Tem jovem, não são todos. Mas fala muita besteira, coisa errada, né? Tanta gíria mundana, né? Mas a Bíblia diz, seja exemplo na palavra, no trato. Tenha compromisso com Deus, tenha compromisso com a igreja, trate bem a sua família, trate bem a sua vida espiritual, seja uma pessoa de compromisso com a vida espiritual, no trato, no amor, ame a Deus. Ame a Deus sobre todas as coisas, no espírito, na fé e na pureza. Não despreze a sua mocidade. Segunda coisa que não podemos desprezar, é
a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Muitas vezes, nós entramos num deserto, chegamos num limite, porque nós desprezamos a palavra de Deus. Toda pessoa que despreza a palavra de Deus, ele perece, ele sofre. Olha o que diz a palavra do Senhor em Provérbios 13:13. Facinho de lembrar, né? Provérbios 13:13. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado, será presenteado. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme a palavra, o mandamento, será galardoado, receberá a recompensa do salvo. O galardão, irmão, galardão a gente não recebe aqui na terra, não. Galardão, conforme a palavra de Deus, nós vamos receber da mão do Senhor quando chegarmos lá no céu. Amém? Então, para ser galardoado, não pode desprezar a palavra de Deus, porque quem despreza a palavra de Deus perece e não chega no céu. Então, nunca despreze as pessoas, nunca despreze a mocidade, a sua juventude, não despreze. Quantos jovens estão destruídos, acabou com a vida espiritual, porque enveredou pelo pecado, e agora estão arrependidos, o que fazer? Cheguei no meu limite. Daqui a pouco eu vou te mostrar o que fazer, conforme a palavra de Deus. Fica ligadinho aí até o final. Não despreze a sua mocidade, não despreze a palavra de Deus. Não despreze a palavra. Aquela Bíblia que você já jogou aí no canto, nem lê mais. Porque quando você pega nela, o Espírito fala que você precisa se consertar, então você já decidiu nem ler mais a palavra. Mas não despreze essa palavra. Volte a ler a Bíblia. Volte a dar ouvido à palavra. Toda vez que eu vou ouvir a mensagem, eu estou sendo cobrado. Pois é, porque Deus te ama. Porque a Bíblia diz que Deus corrige a quem Ele ama, e a todos que têm por filho. Amém? Então não despreze as pessoas, a mocidade e a palavra de Deus. Hebreus 12, versos 5 e 6. Olha o que diz: estais esquecidos da palavra de animação que vos é dirigida como a filhos? Filho meu, não despreza a correção do Senhor. Outra coisa que nós não podemos desprezar é a correção do Senhor. Continua: não desanimes quando repreendido por Ele. Aí continua dizendo, porque Deus corrige a quem ama e a todo que tem por filho. Então não despreze a correção do Senhor. Na verdade, quando a pessoa começa a desprezar a correção, não aceita a correção de Deus, é porque ele já escolheu um caminho para fugir de Deus. Porque quem quer perseverar em Deus, Deus corrige, ele chega mais perto de Deus. Não desprezes a correção do Senhor. Se Deus colocou um limite na sua vida, Deus colocou um limite, está dizendo para você, olha, você não pode continuar, desse jeito não. É porque Deus te ama. Deus quer mudar a sua história, a sua vida. Agar chegou em Sur, no deserto de Sur, que diz limite, muralha alta. E lá o anjo do Senhor vem e fala com ela. Daqui a pouquinho nós vamos ver o que é que ele fala. Mateus 10:38. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim.
Apesar de não ter a palavra desprezo aqui nesse versículo, mas está implícito no texto que nós não podemos desprezar a cruz. Jesus mostrou isso quando estava na cruz. Quando um dos ladrões disse: desce da cruz. Se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz. Você não precisa dessa cruz, você é filho de Deus, desce. Mas Jesus não desprezou a cruz. Jesus não abriu mão da cruz. Jesus não desistiu da cruz. Porque para ser digno da salvação, da vida eterna, é preciso tomar a cruz e seguir a Jesus. Cruz é renúncia. Quando você aceita a cruz, você aceita renunciar à velha vida. Você aceita uma vida nova. Você aceita o senhorio de Jesus sobre você. Não despreze a cruz. Mais um versículo. Hebreus 2. Do verso 1 ao verso 3. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, olha o que diz, a mensagem que foi pregada por anjos foi provada que era verdadeira, e toda a transgressão e desobediência recebeu a devida punição. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Se os anjos, aqui foram, preste atenção, os anjos que rebelaram-se contra Deus, liderados por Lúcifer, pelo anjo de luz, transgrediram e receberam a punição, foram lançados do céu, expulsos do céu. Como escaparemos nós? Nós que somos humanos. Você que pensa que pode transgredir a palavra e vai ficar por isso mesmo, preste atenção. Jesus está voltando para levar a igreja. Você que está aí meio indeciso, achando que tudo que você já ouviu na igreja, toda mensagem que você ouviu na igreja, toda palavra que você recebeu não vale nada? Os anjos que desobedeceram e desprezaram a palavra, os anjos receberam a devida punição e foram lançados, expulsos do céu para o inferno. E agora, como escaparemos nós se negligenciarmos, se desprezarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Nunca despreze a salvação. Nós não merecíamos a salvação, mas nós recebemos ela de graça através da morte de Jesus. Mesmo que você esteja aí no pecado, já virou as costas para Deus, mas Ele está dizendo para você: eu continuo oferecendo a você a salvação. Eu te dou o céu, eu te dou a vida eterna se você voltar para a minha presença. Agora, se você negligenciar a salvação, não haverá escape. A prova disso é os anjos que desobedeceram e rebelaram. Então, meu irmão, minha irmã, não despreze a sua mocidade, não despreze a palavra, não despreze a cruz,
Não despreze a correção do Senhor. Não despreze a salvação que Jesus ofereceu. Agar chegou no limite porque ela havia desprezado a sua senhora. E no versículo 9, olha o que diz, Gênesis 16, 9. Então, lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Volta. Você desprezou a sua senhora, você desprezou quem estendeu a mão para você um dia, você desprezou a sua família, você desprezou a sua casa, você desprezou a sua igreja. Volta lá, se humilha, porque a única forma de você ser abençoado é você voltando atrás. Olha aí, no primeiro obstáculo lá, no Êxodo 14, marche, não olhe para trás, não pare. No segundo, Josué 6, calma, 7 dias, espera em silêncio, 7 dias. Agora aqui, volta para trás. Eu disse no início que o método de Deus não é igual em todas as barreiras que nós enfrentamos. Aqui é volta lá e humilha, reconhece, pede perdão, se conserta com ela, volta lá. Porque se você voltar, ele diz assim: eu multiplicarei sobremaneira a tua descendência. Será tão grande que não será contada por numerosa que será. A sua bênção, Agar, está em voltar para trás. Irmãos, recuar, voltar, às vezes é sinal de avanço. Recuar na direção de Deus é avançar, dar um passo atrás e recomeçar, consertar o que ficou errado. Não é retroceder. Na verdade, é garantir um caminho de bênção no futuro. A bênção muitas vezes está condicionada a gente voltar atrás. Porque o anjo falou para ela: se você não voltar, você vai morrer no deserto. Agora, se você voltar e se humilhar, eu vou te abençoar, o Senhor vai te abençoar, vai multiplicar a tua descendência, aleluia. Oh, louvado seja Deus. O que é melhor? Pegar a bênção que você recebeu e fugir para o deserto, sem Deus? Ou voltar atrás e recomeçar a sua história? Aleluia, aleluia. Volte hoje. Volte para a sua casa. Volte para a sua senhora. Volte para a sua igreja. Volte para o seu Deus. Volte para o seu Senhor. Volte para a sua família espiritual. Se humilha, reconheça que você precisa de Deus, que você precisa da igreja, que você precisa do convívio da igreja, que você precisa se consertar com Jesus. Volta hoje. Volta.